Boa noite, aqui é o Murilo Boa noite, eu sou o e Lucas. a gente vai falar um pouco aqui sobre o TCC e mostrar ele funcionando. Então, o nosso TCC é voltado para o RH da empresa para poder fazer a gestão dos candidatos. Nele é possível armazenar os dados relacionados a experiências anteriores e os dados pessoais do candidato. E hoje a gente vê que tem bastante dificuldade nessa parte da gestão dos currículos aí, por conta de, recebe via e-mail, mas é o próprio documento, aí tem que ficar procurando arquivo por arquivo até achar o candidato que você precisa. Então, no nosso sistema, pelo nome ou outra informação, a gente consegue fazer a busca. Tá? O Lucas Paizão vai mostrar um pouco aí do sistema. Bom, exemplificando o que o Murilo disse, basicamente é um facilitador, né? Ele consiste em armazenar informações sem ocupar tanto espaço em disco, porque você não precisa fazer download de arquivos, criar pasta para estar fazendo armazenamento. E também na hora que você precisa fazer uma busca, vamos supor, a empresa abriu uma vaga só daqui 6 meses. Bateu esses 6 meses, ela não tem que sair garimpando onde ela deixou armazenado aquele arquivo, ou se deletou o e-mail do candidato, ou de repente ela quer procurar algo com mais praticidade. Por exemplo, eu sei que eu tenho um banco de dados aqui armazenado, eu não preciso fazer uma nova campanha, entre aspas, assim, para de repente receber mais currículos. Às vezes ela está precisando de imediato, ela vai lá e olha no próprio banco dela. Então, basicamente, é isso. Aí eu vou pedir só pro Murilo ir rolando a bolinha do mouse no TCC, só para tipo, para ver que a parte escrita a gente está fazendo também, né, com as aulas do Jonas. Essa parte amarela aqui faço um comentário e coloco a fonte de onde foi retirado, tá? E não necessariamente é o texto igual também, por favor. Isso, exatamente. A gente conta um pouquinho da história aí. Na parte da metodologia, a gente vai aplicar mais coisas relacionadas ao programa. Um pouco falando do código, das telas, tá bom? Bom, a parte escrita no momento ali está dessa forma. A gente tem algumas referências a mais para estar colocando, só que a gente está fazendo passo a passo, conforme as aulas. E bom, eu vou fechar aqui o acesso remoto da máquina do Murilo para não ocupar tanto espaço em memória da minha máquina. Vou fechar aqui, tá, Murilo? Beleza? Você ainda está conectado na minha tela, né? Sim, tô. Tá. Bom, primeiro de tudo, eu vou abrir aqui o meu banco de dados, né? Eu vou deletar. Na verdade, eu já deletei, mas eu vou rodar aqui a query para mostrar que atualmente a gente só tem o usuário de administrador. Pessoa a gente não tem nada. E setor a gente também não tem nada. Então, eu tô fazendo isso para de repente não falar, eles colocaram uns inserts no código lá e só executaram, falou que eu tá fazendo sozinho. Então por isso que eu tô mostrando essa parte. Bom, primeiro não, né? Segundamente eu vou falar um pouco do código do nosso programa. Bom, a gente pensou em fazer ele um pouco parecido com o MVC, né? Que é um modelo de projeto. A gente tem os controladores, a DAO, que é a principal, o model e as views. Bom, para não ficar algo tão grande, eu vou falar
da classe principal, que é justamente a que faz a inserção no banco e trata todas essas informações, que é a nossa classe de leitura. Bom, ela começa aqui, a gente cria uma variável global para a última data no banco. O porquê disso? Se a gente não criar essa variável, no futuro, quando a gente for fazer as inserções, como ele lê um arquivo do Google Documento, ele vai acabar fazendo duplicidade de informações. Então, por isso que a gente criou essa variável. Aí lá embaixo eu vou explicar como ela foi utilizada. A gente criou uma lista global de pessoas também. Aqui eu deixei comentado porque essa era um teste, na verdade, que eu estava fazendo para fazer para deletar o arquivo, porque ele baixa o arquivo na minha máquina, ele baixa o arquivo novo, substitui o antigo. Aqui eu estava fazendo uns testes, aí por isso que está comentado. Bom, aí aqui a gente faz a conexão, né, com o banco de dados. A gente joga o resultado. Ah, peraí. Eu deixei comentado que faz um tempo que eu não mexo um pouco aqui no código, né? Então tem muita coisa que eu não lembro. Mas eu sei o que eu fiz. Jogando o resultado na variável, aqui basicamente o que ele faz? Ele vai dar um select lá no banco, ele vai pegar o registro que tem a maior data e vai armazenar essa maior data. Aí vai fazer a comparação um pouco mais para baixo com aquela variável global que a gente fez, justamente para não ter duplicidade. Porque assim, quando a pessoa preenche o formulário lá, automaticamente o Google cria uma data. Então vamos supor, preenchi hoje um currículo meu. A pessoa foi lá e inseriu no banco. Aí vamos supor que amanhã o Murilo vai lá e preencha também. Se eu não fizer esse método, na hora que eu for fazer a inserção, ele vai inserir o meu 2 vezes. Então, o que acontece? Como eu já inseri, o meu tem a maior data no momento. Aí o Murilo vai lá, cadastra, ou outra pessoa, ele não pega o meu maior data, porque senão vai duplicar. Beleza. Aí aqui eu fui passando. Eu criei um vetor, né? Onde eu passei cada coluna da minha tabela, da minha tupla. E aqui eu coloquei eu percorri o vetor só para ver se tá saindo certo. É mais um teste isso aqui que ele traz aqui no meu terminalzinho aqui, mas ele não tem ligação direta com o código. Se ele tiver comentado ou não, o sistema funciona normalmente. Bom, eu fiz um ifzão aqui para pegar na lista as datas maiores que o método, que a variável global, né? E aqui ele faz um insert completão na tabela de pessoa. Ele pega o tempo, o nome, ou seja, as informações. E um detalhe importante também que aqui eu passei os values como interrogação, justamente para não tomar SQL injection, né? Não que é um grande sistema, né? Mas é uma coisa legal aí que eu aprendi. Aí no mais é isso. Aí eu só fiz aqui um pequeno trecho de código para fazer a formatação das datas, porque o arquivo que o Google preenche as datas, ele não tem a mesma forma do SQL. Então eu tenho que fazer algumas conversões. Por exemplo, do jeito que o arquivo chega, ele não faz a tratativa se aquele horário é de manhã, se aquele horário é de noite, justamente porque o arquivo tem uma região, ou seja, um outro país, e minha máquina, ou às vezes a máquina da pessoa pode estar em uma outra determinada região. Então ele prevê isso aqui. Bom, vou executar aqui. Lembrando que a parte do front-end a gente ainda não mexeu. A gente vai padronizar isso. Eu e o Murilo tá tendo algumas ideias aí, porque, para fazer sincero, a gente deu um foco no código mesmo. Mas ainda tem um tempo aí pra gente mexer. O Murilo é um pouco mais criativo aí, então ele vai contribuir mais que eu nessa parte. Inclusive, as telas ele que fez sozinho. Eu não contribuí em nada nas telas. Só o esboço por enquanto. Bom, aqui eu vou colocar o usuário padrão, né? Admin. Aqui o TCC vai consistir, no momento, em 2 páginas. Gestão de usuário e gestão de pessoas.
Aqui, cadastro de usuário. Eu vou cadastrar o Murilo, por exemplo. Murilo. Aqui a senha dele. 1, 2, 3. Cadastrei. Usuário salvo com sucesso. Aí tem a parte de alterar a senha. Aqui a gente ainda não fez nada ainda. Se a gente tentar alterar a senha, não vai funcionar. Procurador de candidatos. Ainda não tem nada. Então eu vou fechar. Atualizador base de dados. Aqui a gente não mexeu no front ainda. A gente está tendo algumas ideias para estar preenchendo. Colocar, inclusive, alguns GIFs aqui como tutorial para o usuário poder saber utilizar sem ter a necessidade de ficar ligando para alguém, ficar perguntando. Aí, beleza, eu vou clicar... Ah, peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui. CC, formulário. Atualmente tem esse arquivo aqui. Ele não tem nada. Clicar em atualizar, show. Dados atualizados. Ok, beleza. Fechar aqui. Gestão de pessoas. Procurar candidatos. Busca geral. Aí ele faz toda a busca aqui. Aqui ainda não tá definitivamente do jeito que a gente quer. A gente ainda quer melhorar o visual, porque a gente acabou entrando num consenso que essas não tem necessidade de tanto filtro assim. A gente está pensando em fazer um filtro global e a pessoa busca literalmente o que ela quer. Por exemplo, se eu clicar aqui Lucas Paisan, aí mostra a experiência do candidato. Ah, trabalhou na Alpha 7, por exemplo. Ah, eu quero buscar pelo Murilo. Murilo. Ele vai buscando. Ah, quero buscar por skills. Vou colocar aqui SQL. Parece só quem tem SQL. Aqui eu tenho a opção de apagar também. Vou selecionar apagar. Vou buscar novamente. Eita. Faltou apagar a ID lá. Ah, verdade. Pô, valeu, Murilo. Nem lembrava que a gente tinha colocado isso, velho. Pra não fazer caquinha. Apagar. Beleza. Ah, agora tá certo. Aqui estourou algumas exceptions, né? Não esqueci de esconder essa parte. Mas beleza, isso aí a gente vai tratando com o tempo. E olha que tem sistema no mercado que dá exception toda hora, hein? Nem me fale. Inclusive o TCC do Rafael lá vai pegar essas exceptions aí. Vamos fazer uma parceria com o Rafa já. Aí beleza. Se eu fechar aqui e voltar aqui para procurar candidatos, o Lucas não vai mais existir. Aí você me pergunta, vamos fazer aquele teste lá das datas, né? Porque atualmente existe aquele Lucas no formulário. Vou fechar aqui. Trazer base de dados. Dados atualizados. Fechar. Procurar candidatos. Busca geral. Ele não traz o Lucas. Por quê? Aquele Lucas provavelmente já não tem a data maior. Então ele não foi a última pessoa inserida no formulário. Aí no mais seria isso. Esse é o nosso sistema. Aí se quiser falar alguma coisa aí, Bruno. Depois a gente vai só dar uma melhorada na questão das telas aí. Tentar até procurar alguma ferramenta assim pra fazer essa modelagem. Fazer uma tela mais atrativa. E é isso Melhorar aí. esse campo aí de buscas. De buscas não, né? Os campos aí de preencher os dados. Isso. A gente... O Murilo também ele deu uma ideia que eu achei bastante interessante. Como a gente está tendo aula de extração de dados e aprendendo BI, a gente está querendo colocar o BI com Java, fazer uma segunda tela para de repente o usuário poder saber, ó, nesse mês eu tive tantos currículos, de definir por, nesse mês teve tanto currículo de desenvolvimento, nesse mês teve tanto currículo de um outro setor. Nossa, eu falo olhando para minha mesa, mas eu tenho que olhar para a câmera. Não tô acostumado com isso. Aí, no mais é isso. Sim. E também fazer aquele esquema lá do tipo, uma flag se foi chamado ou não, se passou ou não na entrevista. Isso. Só pra melhorar a busca e a gestão. Exatamente. E a gente quer deixar um pouco mais colorido também, de repente... Colocar uns botãozinhos com desenho. Colocar alguma coisa do tipo, esse aqui já tá contratado, joga verde. Esse aqui... não, deixa vermelho.
E a gente tem algumas outras ideias aí que com o tempo vão surgindo, né? Apesar que faltam só 2 meses, mas acredito que como a Vai dar para gente implementar. adiantou assim o principal, que é buscar as informações do documento e atualizar, eu acho que a gente já está bem tranquilo quanto a isso. Então é só questão de, vou pegar esse sábado aqui, mexer no front, criar novas ferramentas que agora são básicas, porque conexão a gente já tem. Então, mas é isso. Beleza? E é isso, professores. Boa noite aí. Boa noite, valeu. Só um detalhe, eu acho que eu vou subir esse vídeo no YouTube e também vou colocar no meu pendrive, porque amanhã, sexta-feira, dia 29, eu vejo se o professor prefere que eu entregue o pendrive para ele. Acho que não. Também é até ruim, vou dar meu pendrive assim, eu vou ficar sem. É, Ou eu mando sobe, o arquivo por e-mail, mas eu acho que o formato do vídeo vai ficar muito grande, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu subo. pode. Pode Pode falar? também subir no Drive, Ah, compartilha e verdade. manda pro professor. Eu vou Também dá pra fazer fazer. isso. Aí amanhã eu já converso com ele, eu já vou deixar no meu drive, qualquer coisa ele fala lá amanhã, meu e-mail é esse, eu abro lá e compartilho. Ó, e você pode subir no meu Drive, o Paisan, que o meu Drive tá compartilhado com o Alex, com o Johan e o Jonas. Tá, Aí você sobe lá, aí a gente manda o link pra eles lá. perfeito. E é isso. E é isso. Aí a gente, eu até conversei com o Pedro, tá? Alex, Jonas, Thiago, Johan, por conta que eu não tenho um notebook para levar para aula, senão eu levava na tranquilidade. Aí ontem, Hum, como vocês pediram um notebook para apresentar, e o Murilo, como ele tá naquela situação tá em que ele, casa. ele tá na casa dele, para ele não ter que vir só para trazer o notebook, eu achei melhor fazer dessa forma, entendeu? Até porque no notebook dele acho que nem tá instalado. É, não tem mesmo. Mas é isso. E é isso, professores. Obrigado aí pela compreensão. Obrigado aí. Valeu. Falou.